da ressurreição. Nós temos que ir além do que a nossa mente fica pegada em detalhes tolos. Meu filho, o poder de Deus vai gritar. E o mesmo poder que ressurgiu a Cristo, que estava com o corpo todo esmigalhado, não é verdade? O Senhor Jesus tinha um corpo todo detonado, todo estourado. O poder da ressurreição restaurou completamente, não importa. Não importa onde estiver, a terra vai entregar os seus mortos. E os mortos começarão a subir, meu filho, de tudo quanto é lado. A terra, as pessoas da terra não verão, eles não vão ver. Ah, está subindo, olha meu avô subindo, né? Não tem esse perigo. Ninguém vê. Acontece, a terra sente. A terra vai tremer. Por isso que esse cântico, né, que fala aleluia, rei da Deus, eu vejo o rei da glória vindo, né? Treme a terra, e treme mesmo, porque quando o rei da glória vier, a terra vai tremer, os mares vão tremer, os abismos, porque os corpos vão ser entregados. É maremoto, é terremoto, é todo ótimo, possível, imaginável, tudo quanto essa terra vai ter. Porque ela está entregando fisicamente seus corpos. Não é uma coisa espiritual, são corpos. O espírito já está com Deus, é o corpo que vem agora. Entenda isso. E é o corpo que se glorifica, porque esse corpo não herda, ele precisa passar pelo processo. E Paulo em Coríntios, você lê durante a semana na sua casa, leia Coríntios 15. Paulo diz que nenhuma flor nasce se a semente primeiro não morrer. Então, quando o corpo morre, ele é semente, que vai florescer no arrebatamento. Os vivos são ressurretos, os mortos são ressurretos e os vivos arrebatados. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é o seu corpo puxado da terra, zup, e você se glorifica nos ares. Você passa por um processo de morte e ressurreição nos ares. Mas não dói, pode ficar tranquilo. Não vai doer. Que a morte e dor acabou aqui, meu filho. Mas você já imaginou, você vai subindo e já vai vendo Jesus nos ares, porque Jesus não pisa nesse momento. Ele não pisa a terra, ele vai pisar a terra 7 anos na frente. Porque no dia que Jesus recolher a sua igreja, inicia-se a grande tribulação. E o reino do anticristo é estabelecido. Os irmãos estão compreendendo? É como um casamento. Hoje a gente está vendo cada coisa no casamento, a noiva indo, né, entra de qualquer jeito e vem as coisas, mas tudo tem um simbolismo. O simbolismo do casamento é muito forte, porque o Espírito Santo, o pai da noiva, ele simboliza o Espírito Santo, que é aquele que criou a noiva, educou a noiva e preparou a noiva. Então, quando o pai da noiva vem com ela pelo caminho, está exatamente simbolizando isso. O Espírito Santo trazendo a noiva. O noivo, normalmente, ele desce uns degraus, não é verdade? Ele não fica no altar esperando, ele desce, que simboliza o Senhor Jesus descendo do céu. Porque ele está lá no terceiro céu, no céu de Deus, e de lá ele sai e vem ao nosso céu, porque é ares. É nosso céu. É no meio dos ares que os demônios vão ter que abrir espaço, porque Satanás é príncipe dos ares, está cheio de demônio nos ares, mas eles vão ter que abrir ala que a igreja vai passar, meu filho. Dá licença. Daí aproveita e dá um chute em uns lá, né? Pentelhão, né? Já aproveita e se vinga de alguns nos ares. Né? Dá uma estilingada lá. Né? Dá vontade, mas não vai ter nem cabeça para isso. Imagina, você está vendo o Senhor. E ele vem, você vai, vem subir, ele vem até metade. Por isso que a terra não vê Jesus. A terra só sente a chegada, por causa do reboliço que vai virar. Fora os acidentes e tudo mais, porque você é salvo. Hoje mesmo de manhã, estava dando aula de batismo, e tem um caminhoneiro na sala, né? E ele ficou olhando, assim, que eu estava falando da igreja visível e da invisível. Eu quero falar um pouquinho disso. A invisível é que é retirada. Nem toda a visível sobe. Porque a igreja que a gente vê, ela é uma aparência. A verdadeira igreja está dentro daquela que a gente vê. Como disse o Jairo aqui, só Deus conhece o teu coração. E a hora que eu disse para ele que os vivos serão arrebatados, você vai sumir, meu filho.
Ele disse assim, e o meu caminhão vai ficar desgovernado? Eu falei, não vai ter jeito. Há uns anos atrás eu tinha um escortezinho prata, né? Eu tinha um adesivo, lembra? Estava assim, atenção, em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. Era perigo. É verdade, eu creio piamente nisso. Vai desgovernar carro, moto, caminhão, avião, ônibus. Você imagina o transtorno. Se você já assistiu aquele filme Deixados para Trás, aquilo retrata bem. Se não assistiu, assista, vale a pena. Porque vai ser realmente dali para mais. Eu acho que ali ele até ameniza um pouquinho. E o dia do arrebatamento, meu querido, será o dia, dali para frente, o que vem é lucro para nós. É o que eu fico falando, que às vezes o pessoal quer saber, mas como vai ser assim? E isso aqui? E, sei lá. E na terra também, né? Mas como que o anticristo é a marca da besta? Eu falei, sei lá, você quer saber? Fica. Eu não quero saber. Eu quero subir. Estou lá interessado na marca do anticristo, ele que põe a marca que ele quiser. Não é verdade? Então, o dia do arrebatamento, o que você tem que fazer, meu querido? Santifique a sua vida para ouvir a trombeta. Porque a trombeta ela é ouvida por gente que leva Deus a sério. A trombeta é ouvida por gente que tem Jesus como Senhor da sua vida. Não gente que vem à igreja. Sinto muito de dizer isso nessa noite, mas vir à igreja de qualquer espécie ou qualidade não é garantia para se ouvir trombeta. Frequentar banco, aliás, quero passar um vídeo daqui a pouco para mostrar isso. Não é garantia. A verdadeira igreja vai ouvir a voz do Senhor. A verdadeira igreja vai ouvir a trombeta. E a verdadeira igreja é aquela que conhece o Senhor Jesus no seu coração, tem o Espírito Santo e paga preço. Paga preço. No dia do arrebatamento, como eu estou dizendo, é um excelente dia para o anticristo começar a governar. E eu quero ler um outro texto que o apóstolo Paulo fala do anticristo, já em 2 Tessalonicenses, se você virar um pouquinho, aí você vai achar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O anticristo é um homem comum. O melhor exemplo que você pode pensar para entender o anticristo é olhar para Hitler. Hitler é um dos anticristos da história, talvez o mais forte. Nós temos outros que são considerados, Nabucodonosor é considerado um anticristo, Napoleão Bonaparte, Epifânio, que é um homem que viveu na época dos Macabeus e também torturava judeus e tudo mais. Mas o melhor que a gente tem e mais próximo de nós, que dá para você entender perfeitamente, é Hitler. O anticristo vai ser como ele. Por isso que o anticristo pode estar na terra, pode estar já governando uma nação. Nós temos grandes candidatos, né, a anticristos aqui no mundo. Inclusive até o nosso presidente, né, foi achado por alguns, né, porque ele estava unificando aquela coisa, né? Então até o Lula foi um grande candidato a ser anticristo. Nós não temos que ficar pensando quem é ele. Até porque, meu irmão, ele não vai se manifestar enquanto você e eu estivermos aqui. Leia o texto que você vai entender. Veja aqui comigo, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Tá? E aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Se você ler o versículo 6, volta um pouquinho, fala assim: agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Veja que o apóstolo Paulo coloca em 2 versículos que algo o detém. Vocês estão entendendo? Ele não vai se manifestar enquanto a igreja estiver aqui, porque a igreja e o Espírito Santo detêm.
Alguns dizem que é só o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai subir e a igreja vai ficar. Irmãos, não existe igreja sem Espírito Santo. A igreja começou no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu. Não existe. Sem Espírito Santo, igreja não é igreja. É o Espírito Santo que leva a igreja a Cristo. Então, o que detém o anticristo? É a igreja, no poder do Espírito Santo. Não a igreja dos prédios, das cadeiras, mas a igreja do coração. A igreja invisível, a igreja que ora, que repreende, que amarra, que expulsa, que percebe. Não é verdade? A igreja percebe. Nós estamos percebendo. Nós estamos num mundo que nós estamos notando a violência, a liberalidade sexual exagerada. Nós estamos pior do que Sodoma e Gomorra. Você não precisa escolher mais horário para os seus filhos verem qualquer tipo de cena sexual na televisão. A internet, então. Você clica o botão, o menino está na China. E conversa com o chinês lá. Nós estamos vivendo dias de tanta multiplicação. Se você pensar bem, uma vez eu assisti um vídeo, um documentário cristão, e ele dizia assim, que da época do apóstolo Paulo, olha que coisa interessante, a época do apóstolo Paulo, até a época, por exemplo, do descobrimento do Brasil, olha que você tem mais de 1000 anos, 1500 anos, o apóstolo Paulo está lá no ano 30. E um pouco mais, até 1800 mais ou menos, o meio de transporte era o mesmo. Navio. Cavalos. Olha, o mundo ficou quase 2000 anos da mesma forma. Quando o automóvel foi inventado e dali para frente, hoje nós estamos numa loucura, irmãos. Daqui a pouco nós estamos indo para o espaço. Você paga lá, que nem um cruzeiro que você faz no mar, você vai pagar uma viagem para a Lua. Passar férias na Lua. Lua passar férias. Não tem nada para fazer lá, então, vou lá. Nós estamos, é uma multiplicação. A tecnologia é tanta que nós não temos como acompanhar isso. Mistério da iniquidade já está operando, porque as pessoas falam, não, já está terrível. Está mesmo. Ainda é o mistério da iniquidade. Você já imaginou essa terra, a hora que a igreja for tirada? Nós somos o sal da terra. A terra não apodreceu ainda porque estamos aqui. Porque no meio de tudo aquela sujeira, Jesus olha para a igreja como uma flor de lótus ali, no meio do lodo. E Jesus olha para a igreja e ela é que sustenta. Porque a ira de Deus, irmãos, é sangue inocente, é violência sexual das crianças. Nós nunca ouvimos falar em tanto abuso de crianças, irmãos. Aí o povo diz, antigamente não tinha jornal, não tinha, é verdade, mas não era desse jeito, amados. Da forma como nós estamos vivendo hoje, dentro dos lares, nossas crianças. O que detém o anticristo? É a igreja. E ele está aguardando que a igreja seja retirada. E você quer ver o que o anticristo precisa? Falamos nisso no acampamento com os meninos. Veja aqui o versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, segundo o poder de Satanás. Ele vem nesse poder. E o que ele terá? Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O anticristo precisa de engano, de injustiça, de sinais de mentira. Por isso que nós estamos vivendo dias difíceis. É difícil você discernir, porque o engano, ele é a verdade misturada com a mentira. Quando é mentira, você até pega logo, mas o engano, ele primeiro te mostra a verdade, para depois te aparecer com a mentira. E você engole mentira com verdade sem muitas vezes perceber. E nós estamos vivendo isso. Esse livro, A Cabana, que os cristãos estão amando de paixão, esse livro tem o espírito do engano.
Porque esse livro, ele anula quem já leu e